conclave. Depois eu vou voltar para os processos de educação e saúde. Mas é importante, o tema é muito importante, né? A institucionalização não é boa, nunca é boa, quase nunca é boa, né? Mas institucionalização com 2 anos ou mais é fracasso, quase sempre. E aí eu penso que a gente tem que trabalhar o início da institucionalização, evitar ao máximo, quando possível, a institucionalização de crianças e adolescentes. Eu acho que por quê? Porque o princípio é a convivência familiar. E a gente tem que ajudar a família a ter condições de manter a criança em casa. Eu imagino que seja assim, essa é a melhor solução. Evidentemente que há situações em que a criança não tem condições de ficar com sua família nuclear, mas tem a família extensa também, que é possível acolher. Nós temos um projeto aqui do governo do Distrito Federal, que é a guarda solidária, né? Subsidiária. A gente precisa implementar no Distrito Federal, e nós temos recursos, muitos recursos no fundo, esse fundo que ninguém consegue, né, não consegue acessar esse fundo, parece muito fundo, é cheio de dinheiro, mas ninguém acessa esse dinheiro. Nós estamos tentando 2 projetos aprovados no Conselho com recursos do fundo, mas ainda não conseguimos, né, botar a mão no dinheiro para fazer aqui um processo de habilitação pela sociedade civil, com a OSC, que faça iniciar a habilitação de candidatos à adoção, e um projeto também de escuta protegida, formulada pelo nosso querido colega especialista nessa matéria. Então, eu espero que a tarde seja satisfatória, que se troque ideias de forma muito franca, que se aponte equívocos e acertos, desacertos e acertos de quem quer que seja. Nós estamos aqui para ser criticados também. Certamente nós temos falhas no modo como nós agimos. Temos que não é ser mais amistosos, não, isso nós somos. É interagir melhor. O poder público, o Ministério Público, a Defensoria, as instituições de acolhimento, os conselheiros tutelares que trabalham lá na ponta, né? Trabalho de ponta mesmo, lá onde ninguém está, o conselheiro está lá na frente do embate. E, então eu agradeço a presença de todos, espero que essa tarde seja muito proveitosa e me despeço, passando a palavra ao doutor Edivaldo, que vai conduzir os trabalhos, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço ao doutor Evandro pelas belas palavras aqui pronunciadas. Realmente nós dividimos o encargo aqui na Vara da Infância, ele como juiz titular, eu como juiz substituto e auxiliar da primeira Vara da Infância, e por isso, devido à grande quantidade de processos, o grande acervo das diversas matérias que atuamos, nós também dividimos ali internamente as nossas competências. Enquanto o doutor Evandro cuida mais da parte institucional, de representação em relação aos órgãos, a parte de educação, a parte civil e a parte de saúde, eu estou mais focado em tratar das medidas de proteção em espécie, no caso, acolhimento, guarda, adoção, esse tipo de situação. E por isso essa divisão de trabalho tem possibilitado a gente
conseguir avançar em alguns sentidos. O Dr. Evandro focado, especializando-se ali nos temas que são muito importantes para resolvermos as questões de creche, as questões de escola, as questões de falta de leitos para internação, e a gente aqui tratando de buscar ajudar as famílias a se recomporem, a se estruturarem, para que as crianças e os adolescentes possam ter um local adequado para o convívio familiar e comunitário. Porque o prisma primeiro da Constituição é o convívio familiar e comunitário. Logo, a família é a base da sociedade, a família é a base do nosso Estado. Quando a gente consegue uma família bem estruturada, em que a criança pode se desenvolver, ela consegue se tornar um cidadão, formar a sua família, e assim levar adiante, forma comunidades, forma o município, o Estado e logo o país. Então é nesse enfoque o nosso sentido principal: privilegiar a família, porque a família é a célula máter da nossa sociedade. Por isso que quando nós tratamos aqui, eu estou na vara da infância desde 2019, antes trabalhava com os processos infracionais. Desde 2022 eu vinha trabalhando com os processos de medidas de proteção. Desde então que nós começamos a trabalhar, nós enfocamos muito nessa questão da atenção à família, a reintegração como prioridade. A adoção é só uma medida excepcional. E sendo este o enfoque, nós verificamos que muitas vezes o trabalho que é desenvolvido pela rede é muito bom, mas pode sempre melhorar. E por isso que nós tivemos uma série de ações, começando internamente, modificando nossos processos de trabalho, perturbando muito a nossa equipe técnica, que está aqui, que pode confirmar. A gente é muito chato porque a gente entende que a criança e o adolescente precisa estar realmente bem atendidos, né? No menor espaço de tempo possível, essa criança precisa ou estar na própria família, na família nuclear, ou na família extensa, e, se impossível, aí sim, numa família adotiva. Então, todos os fluxos de trabalho, os processos de trabalho que nós pudemos corrigir, nós viemos corrigindo e estamos ainda corrigindo ao longo do tempo, né? Conseguimos resolver as questões das adoções que estavam com muito atraso, conseguimos resolver muitos processos que estavam de destituição, que estavam atrasados, conseguimos resolver também. Mas a nossa preocupação fundamental sempre foi o acolhimento. Por quê? Porque o acolhimento, quando bem feito, por melhor que seja feito, não se compara com a família, né? Família bem estruturada, que pode oferecer o carinho, a proteção que a criança ou adolescente precisa, é essencial. E por isso nós focamos nisso. E aí tivemos várias conversas com as sedes, com a Sejus, buscando essas integrações para que pudéssemos resolver essas questões do acolhimento, né? Tivemos muitos avanços e numa situação, no final de 2023, foi plantada ali uma ideia pelo Felipe, acho que foi Felipe, que era a questão da guarda subsidiária, que é uma política pública prevista na Constituição, mas que não tem ainda sido implantada no Distrito Federal. Essa é uma política pública que cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com o governo do Distrito Federal, como medida preventiva, para que a criança ou adolescente não necessite sair da sua família. Mas para isso, essa família precisa de quê? De uma série de apoios. Instituição educacional, um bom serviço de saúde, um bom apoio financeiro para que eles tenham como se alimentar, para que eles tenham como se desenvolver, tenham um local de moradia, para então que a família possa se desenvolver, as crianças possam ter o lar adequado.
Entretanto, ainda está em construção essa política pelo governo do Distrito Federal, como uma medida preventiva para evitar o acolhimento. Nesse sentido também, como uma política de desinstitucionalização, nós temos convidado, modificamos até o nosso trabalho para fazer mini audiências concentradas. Por quê? O que é audiência concentrada? O Poder Judiciário vai até uma instituição de acolhimento, juntamente com o Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública, entre vários outros órgãos da rede de proteção, para que cuidemos ali no atacado de todos os casos que estão naquela instituição de acolhimento. Nós optamos por fazer diferente. Nós optamos por trazer o Conselho Tutelar para mais perto de nós, a partir desse ano. Vamos trazer também o CREAS a partir do meio do ano ou do próximo ano, trazendo a instituição de acolhimento, o pai e a mãe, para que possamos conversar especificamente sobre o caso daquela criança e também tratando aquela criança. Por quê? Porque nós entendemos que fazendo esse trabalho pontual, a gente consegue inclusive prevenir alguns acolhimentos, né? Ontem mesmo tivemos um caso, numa dessas audiências de homologação de plano individual de atendimento, em que nós estávamos cuidando de uma criança e verificamos que 3 crianças mais estavam em vias de serem acolhidas, pelo mesmo motivo, uma desestruturação familiar. Então nós tivemos a oportunidade de conversar ali com o conselheiro tutelar da região, que está assistindo aquela família. O doutor Renato estava junto conosco ontem, né? Tivemos a oportunidade de sugerir algumas medidas ali de competência do conselho para que fossem acionadas ali na rede, de forma a evitar esse acolhimento. Porque uma vez que, por exemplo, faltava para essas crianças uma creche, olha, isso daí já desestrutura a mãe, né? 3 crianças ali para ela cuidar, ela precisando trabalhar, precisando resolver outras coisas também, ela não tinha creche para 3 crianças. Então, qual que seria o destino fatal dessas crianças? A mãe ter que ficar com as crianças, não ter como trabalhar, não ter como cuidar dos outros interesses, e aí essas crianças teriam que ser acolhidas. Então conseguimos dar alguns direcionamentos ali para evitar o acolhimento. Mas qual que é a nossa dificuldade hoje? A nossa dificuldade hoje são as crianças e adolescentes que estão institucionalizados, alguns há muito tempo, sem perspectiva de adoção, sem perspectiva de a família nuclear receber essa criança. Eu considero a família nuclear composição de pai e mãe. Todos os demais, até nos termos da lei, são considerados família extensa. Avós, tios são famílias extensas, né? Então eles não podem ir para a família nuclear, e essa família extensa, às vezes, tem algumas dificuldades ali, mas se tiver um empurrãozinho, ela tem condição de acolher e receber essa criança e adolescente. Ah, mas aí o Poder Judiciário está se metendo na política pública. Não, não estamos nos metendo na política pública, porque a política pública é preventiva, é para evitar que essas crianças e adolescentes cheguem ao acolhimento. Então aí entra no âmbito do trabalho do Conselho Tutelar, do CRAS. A partir do momento que essas crianças estão institucionalizadas, passa a ser uma política judiciária de desinstitucionalização. Então é nesse sentido que nós pedimos o apoio, o trabalho da Coordenadoria da Infância e da Juventude para nos ajudar nesse recorte. É claro que muito precisa ser feito e tem 2 possibilidades aqui. A primeira é a gente identificar nessas crianças e adolescentes que estão institucionalizadas e cuja família extensa precise de um empurrãozinho mediante um subsídio, uma inserção, conseguir uma creche, uma melhor moradia, para que essa criança possa ser realocada à família. E numa segunda etapa, que não está nesse escopo do projeto atual, é nós trabalharmos as crianças e adolescentes que mesmo na família extensa não têm condições
de serem recebidas. Então, nesses casos, as crianças e adolescentes não, os adolescentes que não têm condições de serem recebidos nessa família externa. Então, nesse caso, nós trabalharemos aí a perspectiva da autonomia, mas essa é uma segunda etapa. Hoje nós vamos tratar especificamente do caso das crianças e adolescentes que precisam desse apoio estatal, e por isso aqui nós trazemos todos vocês para nos ajudarem na elaboração dessa política judiciária, a construir e fomentarmos de ideia para que possamos construir essa política para atendermos esses adolescentes. Não vou me alongar, eu só quis trazer especificamente qual é o escopo, dizendo da diferença da política pública para a política judiciária, porque eu tenho certeza que vocês têm muito mais a contribuir. Eu vou passar rapidamente, primeiramente, a palavra ao doutor Renato, que está representando o Ministério Público, para falar breves palavras por 5 minutos, e na sequência passaremos aos demais. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutor Redivaldo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Daura, Júlia, doutor Vitor, nas pessoas de quem cumprimento todos os integrantes aqui da mesa. O Ministério Público ele vê com muita satisfação esse envolvimento do Judiciário na articulação da rede, na promoção da política, no fomento ao ente público para que melhore a política pública que já existe, né, em alguns aspectos e que precisa ser aprimorada em outros, né. A guarda subsidiada ela se apresenta como uma alternativa muito boa, uma alternativa que vai possibilitar recursos materiais para que essa família extensa possa cuidar das suas crianças, dos seus adolescentes, e a gente consiga evitar a institucionalização e diminuir também até situações mais drásticas de destituição do poder familiar. Outro ponto, doutor Redivaldo, que eu acho que é importante também a gente mencionar e trabalhar em perspectiva, eu sei que não é exatamente o objeto desse projeto, mas de certa forma ele tangencia, que é o acompanhamento do egresso, né? Não só esses egressos que vão acabar saindo por conta desse projeto, mas de todos os outros, né, que na desinstitucionalização acabam, muitas vezes, quando retornam para a família, não sendo tão bem acompanhados pelo sistema de garantia como deveriam, o que acaba muitas vezes provocando um reacolhimento. Então, é importante que a gente tenha um fluxo mais bem desenhado, um roteiro mais bem desenhado para as entidades de acolhimento e para os próprios conselhos tutelares, para fazer o acompanhamento do egresso, e também é importante que a gente trabalhe junto com as sedes, a política pública, para que as entidades de acolhimento também sejam remuneradas por esse acompanhamento do egresso, porque isso hoje não ocorre, né? A gente sabe que quando a criança ou adolescente sai do acolhimento, seja o acolhimento familiar, seja o acolhimento institucional, ela deixa de contar lá na questão da per capita, né, da meta daquela entidade. E aí, muitas das vezes, aquela entidade que tem um índice maior de reintegração acaba, de certa forma, sendo prejudicada, porque ela vai ter um número grande de egressos para acompanhar, ao mesmo tempo que ela tem os seus próprios acolhidos, e quanto ela recebe o valor ali mensal e tem recursos materiais para lidar apenas com os acolhidos. Então, eu acho que esse é um outro ponto que também precisa ser objeto da nossa atenção e que, quando for mais bem equacionado, vai ajudar muito no tratamento do nosso público-alvo, né? Eu acho que, como contribuição inicial, eu estou aqui, na verdade, cobrindo o buraco, porque a doutora Luísa teve um atraso, ela vindo para cá, teve um acidente no caminho dela, e ela vai chegar um pouco mais atrasada. Quando ela chegar, certamente ela assume aqui a representação do Ministério Público, que eu passo para a Portela. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que, nesse momento, o que o Ministério Público pode contribuir é com essa reflexão. E mais uma vez, parabenizar a Vara da Infância, não só pelo trabalho que tem sendo feito de estar mais próximo da rede, estar mais próximo do sistema, mas também desse cuidado, desse olhar atencioso a cada processo individualmente. O Ministério Público tem visto com muita satisfação
esse movimento que tem ocorrido na Vara da Infância de 2022 para cá. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a presença aqui do Dr. Coraci, que nos brinda, Coraci Chavante, que é o subsecretário de Assistência Social, que nos brinda aqui com a sua presença. A Daura está pedindo para ser substituída, então, porque em verdade estava prevista a participação do Dr. Coraci. Então, Mas eu não me importo não, sabe? Agradeço a participação. Espero que a doutora Luísa de Marilac esteja bem. Não, houve um acidente no caminho, não com ela. Tá. Aí teve um engarrafamento muito grande. Agradeço muitíssimo a colaboração do Ministério Público no sentido dessa contribuição para que possamos acompanhar o egresso, né? Inclusive pensando nessas reflexões a respeito das instituições de acolhimento que podem vir a ter essa incumbência no que tange às suas atribuições normais e a per capita, que deve ser pensada sobre isso. Como nós mencionamos, faz parte sim do projeto, mas numa segunda etapa, né? Que quando nós trabalhamos a autonomia e tudo, hoje nós estamos trabalhando nessa primeira etapa que trata da guarda subsidiária. Seguindo aqui o nosso roteiro determinado pela CIG, eu vou passar a palavra à senhora Esther Siles Teixeira Bernardo para contribuir um pouco com o nosso debate. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Esther, eu sou coordenadora técnica da Casa da Criança Batuíra. A Casa da Criança Batuíra, ela atua já há mais de 20 anos no acolhimento de crianças e adolescentes. A nossa meta atual de atendimento são de 80 crianças. Nós atendemos desde o ciclo etário de 0 meses até os 18 anos incompletos, né? Eu costumo falar que a gente, né, como o doutor Evandro colocou, como o doutor Ridivaldo colocou, que o acolhimento, por mais que a gente dê condições, né, de humanidade, de afeto, que o que a Casa da Criança Batuíra prima muito, ainda é uma medida de afastamento do convívio familiar, né? E quanto mais essa criança, mais tempo ela permanece no acolhimento, mais esses laços são enfraquecidos, né? E o retorno dela também para depois reconstruir esses laços que foram por um tempo suspensos, né? Hoje, como eu falei para vocês, a nossa meta de atendimento são 80 crianças e adolescentes. Dentro desse contingente, nós temos 4 crianças que ultrapassam já os 2 anos de acolhimento. Dessas 4 crianças, 2 têm problemas de deficiência, o que dificulta muito a questão, né, da adoção. São crianças que já estiveram na destituição do poder familiar e que estão no cadastro tanto nacional quanto internacional de adoção, porém não apareceram pessoas habilitadas. Nós temos uma adolescente que tem 16 anos, ela já está acolhida há mais de 5 anos conosco. Ela foi inserida na medida de acolhimento, ela mais 3 irmãos. Os 3 irmãos foram adotados pela mesma família, porém, devido à deficiência que ela tem, a família optou em não adotá-la. E a gente sabe que quando ela sair do acolhimento infanto-juvenil, ela vai para um outro acolhimento de adultos, ou seja, vai ser uma pessoa que vai passar a vida institucionalizada, né? Então, possivelmente, a desinstitucionalização dessa adolescente, talvez ela nunca seja possível, né? Eu tenho quanto tempo, doutor? O total são 5 minutos para todos. Hoje eu assumo, né? Eu estou na função de coordenadora técnica, mas eu sou psicóloga, e uma coisa que me chama muita atenção nos acolhimentos
é porque parece que os acolhimentos das nossas crianças e adolescentes é um acolhimento por classe, né? A gente costuma perceber que a grande maioria das crianças que vêm para nós são crianças que têm uma vulnerabilidade socioeconômica, né? Que as famílias têm essa vulnerabilidade. E elas são penalizadas porque essas mães, né, geralmente são famílias monoparentais, essas mães elas não têm condições de cuidar porque elas precisam trabalhar. E é uma coisa que eu percebo que é isso, né? Essas famílias elas são desqualificadas na atuação do cuidar pela questão da vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente percebe que nas classes mais favorecidas os mesmos problemas acontecem, porém as pessoas elas terceirizam o cuidado, né? E as mães menos favorecidas economicamente acabam sendo penalizadas e do mesmo modo as nossas crianças e adolescentes. Nós temos dentro da instituição, né, como uma cultura, um número muito alto de processos de reintegração familiar, do mesmo modo também os processos de adoção, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, porque justamente a gente entende que quanto mais tempo essa criança ficar afastada dessa convivência familiar, seja nuclear, extensa ou adotiva, os prejuízos serão mais significativos, né? Então, eu acho que é super importante essa pauta da gente realmente continuar olhando por isso, porque nós temos aí, só a Casa da Criança Batuíra tem 80 crianças que estão lá aguardando ansiosamente por uma família, seja adotiva ou retorno às suas famílias de origem ou extensa. Muito importante esse olhar que nós precisamos ter. E assim, é claro que esse recorte, como eu estava conversando hoje com o nosso assessor que tem nos auxiliado significativamente nesse trabalho, o Reginaldo, passa tanto pelas instituições, que as instituições ali vão identificar, né, essas famílias. A família nuclear não tem condição, a família extensa tem dificuldade também. Mas será que se houver um subsídio, se houver um outro trabalho, se a gente conseguir a vaga em período integral, será que isso já não ajuda a ter um posicionamento diferente? Mas isso passa também pela nossa equipe, né? A nossa equipe técnica, principalmente a Cefai, que nós eventualmente pedimos ali a atuação da Cefai para ajudar a equipe das instituições nas intervenções, nos relatórios interventivos e conclusivos, né? É quando a gente justamente percebe que a equipe ali da instituição tem alguma dúvida, né? Tá fazendo, e fica naquela dúvida se pode, se não pode, aí a gente pede a intervenção da equipe técnica. É a oportunidade justamente de vocês fazerem uma reflexão sobre isso. Se essa dificuldade está acontecendo, será que não é esse empurrãozinho a mais que está faltando? E aí, por isso, a importância dessa política judiciária que nós estamos tratando aqui. Antes de prosseguir, eu vou passar para os demais, eu vou passar a palavra à Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Vitor, para nos brindar com suas palavras. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, doutor Edivaldo. Cumprimento a mesa, cumprimento todo mundo aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, a situação DF é feia. A gente tem que conversar aqui entendendo dois pontos principais. Como eu tenho só 5 minutos para falar, eu quero organizar algumas ideias sobre a audiência de hoje e apresentar a visão da Defensoria Pública, a experiência da Defensoria Pública. Nós entendemos que o problema da institucionalização prolongada é um problema complexo. Um problema complexo não tem uma solução simples, não. A solução é complexa, a solução é multifacetada. Aqui, hoje,
a gente tem que entender que não é uma discussão para solucionar o problema de uma vez por todas. Não é para acabar com essa questão. É para a gente avançar um ponto específico. Hoje nós vamos discutir especificamente, como foi falado, sobre guarda subsidiada. O que é guarda subsidiada? Guarda subsidiada é prestar um apoio amplo a uma família extensa que aceita receber uma criança ou um adolescente quando há casos de acolhimento, de poder familiar dos pais. Subsídio não é só dinheiro, não. É muito importante entender que a guarda subsidiada tem que abarcar várias necessidades da criança e do adolescente e da família que vai receber ele. Então, é apoio de saúde, apoio de educação, apoio de atividades, apoio psicológico de como criar essa criança que vai virar adolescente, que não tem essa relação que vai ser construída para a família, para a criança e para o adolescente. Isso tudo é o que tem que ser aprofundado hoje, na experiência de cada um de vocês e na experiência de cada um de nós aqui. Então, existem alguns jeitos de fazer audiências públicas. A gente pode discutir um problema, ouvir o que cada um tem para falar e depois organizando ideias para solucionar. Não é aquilo que a gente está fazendo hoje. O que a gente está fazendo hoje é já propor uma solução parcial para melhorar a situação e aprofundar nela. Eu entendo que tem vários outros jeitos de melhorar a situação. Tem a questão dos programas de autonomia dos egressos, que foi falado, que para mim é muito importante, mas não é o momento agora de aprofundar nisso. Não é para esquecer disso. Nós podemos ligar esses programas, mas não é o momento de aprofundar disso. Aqui, o importante é fazer contribuição que vai agregar a guarda subsidiada e não que vai desviar o assunto. Esse é um ponto de atenção que eu queria falar. E o segundo ponto é justamente a atuação da Defensoria nesse negócio todo. A Defensoria atua representando o pai e a mãe que perdem o poder familiar, atua representando a família extensa que tem interesse na guarda da criança, atua representando a vontade das crianças e dos adolescentes institucionalizados. Então nós atuamos na ponta com todo mundo. E o que eu percebo é o seguinte: a guarda subsidiada pode ajudar em muitos casos. Ela não vai resolver o problema todo, ela não é esse o objetivo, mas ela vai ajudar em muitos casos e ela vai melhorar a situação. Em diversos casos a gente conversa com quem quer receber a guarda, não quero muito receber a guarda, isso aqui a gente conversa. Pode ser problema de saúde da família que vai receber, pode ser problema social, pode ser problema econômico, pode ser problema de educação, de tudo que for. Os casos são variados, mas o importante é nós pensarmos em uma guarda subsidiada que abarque a maioria desses casos variados e faça com que a criança não fique mais de 2 anos institucionalizada. O ECA fala em 18 meses, se não me engano, limite de institucionalização. Nós temos aqui, que eu li num documento da Vale da Infância, cerca de 375 crianças institucionalizadas hoje, aqui no DF. A Defensoria, com um levantamento que a gente já fez no DF todo, nós trabalhamos em cerca de 80% a 95% dos casos em cada vara. Aqui nessa específica, eu creio que seja mais de 80% que a gente trabalha das crianças institucionalizadas em processos judiciais. Então, assim, dessas institucionalizadas, nós percebemos que cerca de 20% já superaram esse prazo legal. Mais de 70 crianças já estão ilegalmente institucionalizadas e a gente não tem muito o que fazer. Então é importante a gente ver pontos práticos, pragmáticos e discutir aqui hoje para avançar esse tema. Tá? E algumas sugestões que eu penso sobre o tema para finalizar seria focar nessa parte de apoio amplo para a guarda subsidiada, não só apoio financeiro. Tá? Segundo caso, e se o apoio da guarda subsidiada que a família extensa receber, o pai ou a mãe que perdeu a criança por qualquer motivo, se recebesse também tivesse condição de pegar de volta a criança ou adolescente, é uma transação da guarda subsidiada para um apoio parental, né, da família nuclear. E o terceiro ponto eu já vi que no Rio de Janeiro tem uma regulamentação sobre isso. A minha colega defensora Juliana, que está aqui, comentou que já foi lá numa audiência nesse sentido lá. E foi estabelecido, funciona bem. E tem um detalhe que é importante que pouca gente pensa, que é essa questão do contraturno, que a gente falou. A família extensa ou a família nuclear ela precisa trabalhar, ela tem muitos problemas de vulnerabilidade sociais, muito extensos.
um ponto que a gente tem que prestar atenção é garantir que ela consiga trabalhar e a criança esteja tutelada de alguma forma nesse período. A escola geralmente não pega o período completo do trabalho, então às vezes é bom que a guarda subsidiada coloque programas de atividades governamentais nesse contraturno, nesse período total que a pessoa consegue trabalhar e a criança está tutelada por programas de origem públicas, né, ou parcerias. Então, são esses os pontos que eu queria falar. Muito obrigado e eu passo a minha palavra. Agradeço muitíssimo ao doutor Vitor, coordenador da Defensoria Pública. Acho que se puder diminuir um pouquinho aqui, acho que vai diminuir esse ruído. Coordenador da Defensoria Pública. E realmente esse ponto é muito importante, né? Esse apoio que precisa vir externo. Por exemplo, a questão da educação, eu senti falta da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é parte essencial disso, porque se nós temos o apoio e a Secretaria de Esporte também, se nós temos o apoio do contraturno, seja por meio de uma atividade esportiva, seja por meio de um contraturno escolar, com outras atividades que possam enriquecer e colocar essa criança, esse adolescente ali numa instituição de educação, mais fácil para as famílias terem esse apoio para aderirem a esse projeto de desinstitucionalização sustentável, porque, como bem mencionou o doutor, o apoio não deve ser apenas financeiro, né? O apoio tem que vir também desses outros serviços que são essenciais e são direito fundamental da criança, o esporte e a educação de forma integral. Então, prosseguindo, eu vou passar primeiramente aqui, saindo um pouquinho do roteiro, a palavra ao nosso subsecretário de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Dr. Coraci Chavante, para falar sobre as responsabilidades e possibilidades a partir do Sistema Único de Saúde e Assistência Social do Distrito Federal. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui o dispositivo na figura do doutor juiz da Vara da Infância, parabenizar pela iniciativa. A gente tem desenvolvido uma série de ações em parceria com a Vara da Infância. A gente vai sempre falar disso porque é muito significativo a gente estar nesse espaço, discutindo política pública, e esse é um espaço muito importante, né? Quando o judiciário sai do seu lugar de só legislar e legislar de uma outra forma, que é uma construção coletiva, participativa. Então isso é muito importante. Quem está na execução direta do serviço sente muito essa necessidade, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, então parabenizar. Fico muito feliz de estar aqui, de ver várias pessoas conhecidas, militantes aí, antigos e parceiros da rede, né, de proteção à criança e adolescente aqui do Distrito Federal. A gente fica muito empolgado com essa discussão e que bom que a gente está delimitando o local, né, o que a gente de fato precisa discutir, embora eu ainda tenha uma tendência de sinalizar alguns pontos do diagnóstico que são importantes, que eu acho que a gente já falou aqui em alguns momentos e está também no nosso radar. E aí aproveitar aqui a presença, né, de conselheiros tutelares. A gente tem ainda o desafio da entrada na unidade de acolhimento, da institucionalização de crianças e adolescentes. Esse também é um ponto muito importante que não pode sair do nosso radar e que eu vou estar sempre falando, que são aí as medidas que a gente tem. Então, e a gente está muito discutindo isso, né? Estou aqui com a equipe da Secretaria, o Felipe Arida, nosso coordenador, a Daura, diretora, a Brígida, gerente, da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que atua na área de acolhimento institucional, e eles têm levantado muito para a gente essas informações, os dados de que a gente precisa pensar medidas antes da institucionalização. Então, é sempre importante marcar isso, né? E aí, isso tem que estar no nosso radar quando a gente vai fazer essa discussão. Mas, para além disso, discutindo o tema da guarda subsidiada, e aí a gente já tem avançado, eu fico feliz porque a gente já está avançando em algumas coisas, e dá muito trabalho da gente avançar em processos, né? A família acolhedora é um exemplo disso, com muita luta, com muita dificuldade, a gente tem ampliado aí as possibilidades de acolhimento aqui do Distrito Federal, saído, né, da perspectiva, entendendo que a gente vai precisar de todas as modalidades, né? O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que
está valendo hoje, que está em consulta, né, que está em reformulação para o lançamento de um novo plano, ele prevê uma série de possibilidades. E, sem dúvida, a desinstitucionalização é o melhor caminho para assegurar direitos e para proteger crianças e adolescentes. A gente tem literatura, a gente tem conhecimento empírico, a gente tem muito elemento para fazer essa afirmação. E aí agora a gente pensar nos caminhos, né? E aí já dialogando com as propostas que foram colocadas e pensando já bem de forma objetiva, eu acho que a gente tem uma discussão do marco legal, que a gente está em tratativas e a gente está chamando atores. O Felipe tem sempre pautado isso. Está inclusive no nosso planejamento estratégico institucional da Secretaria a implementação da guarda subsidiada esse ano no Distrito Federal. Né, Felipe? É esse ano ainda, né? Porque a gente está avançando. A gente sabe que, mas tem muito desafio pela frente, mas a gente tem chamado a responsabilidade de assumir alguns pontos. Então, e aí acho que o primeiro ponto é o marco legal, que a gente precisa, de fato, construir a Secretaria, né? Essa lei, por ser uma lei que vai ter impacto orçamentário, ela precisa ser de iniciativa do Executivo, mas acho que a gente pode fazer elas a várias mãos, né? Então, chamar os atores para fazer uma construção. O Felipe Areda tem articulado isso, tem construído isso com a equipe e feito essa conversa, então acho que isso está bem encaminhado. A gente vai ter um segundo passo, que é a aprovação na Câmara, né? Que aí esses atores que estão aqui vão precisar entrar em campo. Mas eu acho que não é difícil. Acho que a gente tem um cenário favorável, né? A Câmara acaba sendo sensível e a gente consegue fazer esse debate com a Câmara para aprovação de uma lei, e a gente consegue o Executivo comprometido com esse projeto, né? A secretária Ana Paula e o próprio governador, para a gente conseguir avançar nessa medida. A gente tem conseguido andar nessa perspectiva. E acho que a gente tem alguns desafios, de fato, né? Dessa implementação. E aí, olhando para o meu locus enquanto SUAS, a gente tem um desafio que, na verdade, é um desafio ampliado de estruturação do SUAS no Brasil como um todo, e que aqui no DF não é diferente, né? A gente tem desafios ainda de aprimorar o nosso acompanhamento familiar, de entender a trajetória dessa criança, desse adolescente dentro dos serviços públicos, em que momento que ele se perde, como que ele se perde, e quais são as possibilidades que a gente tem de reverter essa trajetória, de fazer uma intervenção que assegure, né, um acompanhamento efetivo para esse adolescente e para essa família, né? E, então, esse é uma possibilidade. Acompanhar essa família extensa, ou essa família que está acolhendo essa criança e esse adolescente no território, com os equipamentos socioassistenciais, com a rede de proteção como um todo. Então, fazer essa articulação. E eu acho que a gente tem desenhos interessantes que podem funcionar na própria legislação. A gente já tem essa priorização, essa definição de priorização para todos esses atores que estão envolvidos. Acho que esse é um ponto muito importante. É a focalização, né? A gente precisa focalizar nessa família que está aí assumindo esse desafio, mas ela não pode assumir isso sozinha, ela precisa ter os outros atores. Na Secretaria, a gente está num trabalho de qualificação do serviço técnico, né? Então a gente está fortalecendo a supervisão técnica, fortalecendo ferramentas do acompanhamento familiar, trabalhando com os servidores, para que cada vez mais a gente tenha essa perspectiva de acompanhamento familiar efetivo. Acho que a gente teve um marco importante aqui, que é a gente conseguir pela primeira vez juntar todos os atores para fazer um plano de acompanhamento familiar, né, com todos os atores. Então, esse... Deixa eu acabar minha bateria. Aí vocês estão me ouvindo, né? Então eu acho que esse aprimoramento técnico do trabalho socioassistencial e de outros atores também, quando a gente pensa na educação, a gente tem um profissional na educação que é orientador educacional, que para além de estar voltado para as questões pedagógicas, ele faz, né, esse papel, inclusive, mas a gente tem uma legislação que prevê psicólogo e assistente social. Essa legislação vai ser bem importante para essa inserção na educação, porque não é só ele entrar na educação, a gente sabe que precisa ter um acompanhamento. A escola não pode excluir
essa criança, esse adolescente desse processo educacional. E em relação ao contraturno, né, que reforça esse acompanhamento, acho que para além do que foi colocado aqui, a própria Secretaria tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que tem uma perspectiva na política de assistência social justamente para isso. A gente tem hoje no DF 4.000 vagas, que são crianças que estão sendo atendidas, e a gente consegue priorizar, a gente consegue fazer fluxo. E aí tem um desafio enorme que é a tal da articulação, né, da atuação intersetorial, que é de fato muito desafiadora, que, né, a gente tem muita dificuldade, porque a gente acabou se consolidando e pensando nos processos dentro das caixinhas, porque facilita do ponto de vista organizacional, mas a gente precisa pensar esse menino, que ele é um menino, não é um menino da educação, não é um menino da saúde, não é um menino da cultura, né? Ele é um menino que precisa ter os seus direitos assegurados. A gente tem esse desafio internamente dentro das proteções, né, dialogar lá dentro da proteção social básica, da média complexidade, da alta complexidade, os meninos das nossas próprias unidades de acolhimento estarem participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, estarem participando dos serviços que a própria Secretaria oferta. Então, mas eu acho que a gente consegue, nesse processo que começa aqui com esse passo, né, que claro, tem outras ações que foram feitas, mas acho que é um marco muito significativo, a Vara da Infância, chamar os atores para uma audiência, fazer uma escuta, trazer todos aqui, para que a gente consiga aí, aprimorar esse marco e colocar ele em implementação. Né? Então, acho que da nossa parte são esses os desafios. A gente tinha aqui uma série de coisas para falar, mas como o doutor colocou, acho que a gente foca nos desafios da guarda subsidiada e qual que é a nossa contribuição, né? Então, sinalizando aí qual é a contribuição que a Secretaria de Desenvolvimento Social consegue trazer para esse processo. Primeiro, a gente já entende que isso é uma prioridade, do acompanhamento que a gente faz, do acolhimento, né? Inclusive tem um ponto interessante que também está no nosso planejamento estratégico institucional, né? A gente construir uma linha de cuidado para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, que é justamente para a gente sair dessa lógica de pensar estratégias, fortalecer estratégias que mantenham essa criança na família, ou, né, na família de origem, ou na família extensa. Então, acho que é isso, a gente continua colaborando com o debate. Mais uma vez, parabenizo aí a Vara da Infância, todos os atores que estão aqui envolvidos e mobilizados, e a gente continua lutando para assegurar direitos de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Quero agradecer muitíssimo a brilhante intervenção aqui do Dr. Coraci. É importantíssimo esse engajamento mesmo da Secretaria de Assistência Social. E nós precisamos trocar bastante figurinhas, né? Porque nós vemos aqui que estamos no mesmo intuito, no mesmo engajamento, mas às vezes a gente dá um passo atrás, vocês já estão lá na frente, então a gente pode acelerar muitos trâmites. Quero colocar como dever de casa aqui da CIG, para as próximas reuniões que fizermos, trazermos também a Secretaria ou Subsecretaria de Educação, Secretaria de Esporte, para nos auxiliar também nesse debate, inclusive para essas demais possibilidades de inserção, que, como nós vimos, não se restringe à situação financeira e à situação de assistência social. Quero registrar aqui, como mencionou, é um projeto que é, claro, de iniciativa do Executivo, mas nós não poderemos prescindir do apoio do Legislativo. Então, eu quero, a doutora deputada Paula Belmonte foi solicitada a presença, foi convidada para essa audiência, infelizmente, devido a um compromisso anterior, não pôde comparecer, mas está aqui representada pelo seu assessor, o senhor Matheus, e nós queremos agradecer e convidá-lo, então, para compor aqui conosco a mesa, para participar aqui conosco. Senhor Matheus, pode participar aqui conosco, por gentileza, representando a deputada Paula Belmonte. Eu vou passar, agora nós vamos ser brindados aqui, porque a gente está falando do nosso, bem-vindo, nós estamos falando aqui do nosso ponto de vista, né?
Agora é importante ouvir quem já teve essa experiência. Quem já teve essa experiência de que talvez um apoio maior do Estado pudesse ser o diferencial na sua vida. Então nós vamos ouvir o relato de uma experiência de família que passou por essa situação de medida de acolhimento institucional, de criança institucionalizada, e que foi a família extensa que está em processo de reintegração, a senhora Kelly Novaes. Oi? Tá? Tô bem nervosa, eu nunca fiquei assim público, mas enfim. Tô fazendo a reintegração da minha sobrinha, a Aida, ela tem apenas 2 anos, vai fazer 3 no próximo mês. No início foi um pouco complicado, né? Trabalho, período integral, tenho uma outra filha também que aparentemente ela bate com o meu horário da escola integral também. Aí foi quando surgiu o acolhimento da minha sobrinha, que ficou no período de 1 ano. Aí eu fiquei naquela, não pego, como vai ser, questão de saúde, questão de gasto econômico, né? Porque uma criança pequena tem seus gastos. Então, aí fiquei estudando com meu marido, a proposta de ter esse acolhimento com ela. Passou 6 meses para surgir a oportunidade de nós ficarmos juntos. Estou com ela apenas 1 semana porque surgiu a oportunidade de ter a creche, né? Período integral. Ela já, vindo de 1 semana, ela já adoeceu, teve um pouquinho de gasto, com questão de remédio. E a gente tá aí agora tentando ver se dá certo, né? Deixo ela, depois tenho que deixar ela na asa sul, depois tenho que deixar minha filha na asa norte, aí ela voltar pro serviço, final da tarde fazer o mesmo percurso. Tá bom? Para vocês verem a importância de uma medida, né? A medida essencial ali foi a creche, que possibilitou então a reintegração de uma criança que estava ali institucionalizada, que poderia, inclusive, ter sido evitado o acolhimento, né? Se a gente tivesse realmente conseguindo funcionar direitinho. Daí a importância essencial que nós temos trazido aqui, os conselheiros tutelares, que têm nos ajudado muitíssimo a gente conseguir prevenir esses acolhimentos, né? Para que não seja necessário isso. Só que daí, por isso, a necessidade também da Secretaria de Educação, né? Para que a Secretaria de Educação possa facilitar essa situação. Eu não sei especificamente se a creche é da Secretaria de Educação ou se é da Secretaria de Desenvolvimento. De Educação. Olha, porque essa parte é lá do Dr. Evandro, mas a gente trabalha aqui como forma ampla, a gente demanda o serviço, não demanda a Secretaria em si, né? Então, por isso essa participação é essencial, para a gente entender que cada um fazendo a sua parte, a gente evita o acolhimento, né? E quando, por exemplo, tem a situação das dificuldades financeiras, porque já tem uma criança ali que tem os custos, tem as demandas, quando vem essa possibilidade de colaboração, ainda que seja por um período, não pode ser, claro, ad eterno, tem que ter uma porta de saída, mas aí já facilita, pelo menos, para ter uma estruturação básica, até que possa ter um desenvolvimento melhor. Não é isso? Então, agradeço muitíssimo, Kelly, pela sua participação. Eu vou passar a palavra agora a... Deixa eu ver aqui. Júlia Matinato Salvani, que vai nos falar sobre as perspectivas de apoio das políticas públicas nacionais. A Júlia é coordenadora do projeto de coordenação geral da Proteção Social Especial
de alta complexidade da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Vou trocar aqui com o Renato, que ele tá muito sim. de qualquer jeito. Obrigada, doutora. Vou esperar a doutora Luísa subir. Tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde. Tá ali, vocês me escutam, né? Esse microfone aqui é bom, né? Eu tô do seu lado. Então tá. Não tá funcionando. Eu tô do seu lado. Tá funcionando? Ah, então tá. Bom, boa tarde. Acho que eu tô aqui numa missão muito difícil, que é não misturar as casinhas, porque eu fui muitos anos, né, coordenadora do Serviço de Família Acolhedora, e a gente precisa... Estamos ouvindo. Tá baixinho mesmo. Agora foi. Bom, eu tô aqui nesse desafio de não misturar as casinhas, né? Porque eu fui durante muitos anos coordenadora do Serviço de Família Acolhedora aqui do Distrito Federal. E aí venho agora falar um pouquinho da perspectiva que a gente está trabalhando, né, lá na Secretaria Nacional de Assistência Social. Queria cumprimentar a mesa, agradecer o convite. Queria cumprimentar a pessoa da Lasla, que também é representante do Ministério, justamente na coordenação de Sistema de Justiça e SUAS, né? Então acho que é uma pessoa valiosa para esse diálogo também. E acho que falar de desinstitucionalização é a gente se convocar a um outro comprometimento, né? Um comprometimento da rede com essa intersetorialidade, porque quando a gente dialoga sobre guarda subsidiada, de fato, como o Dr. Vitor falou, a gente também precisa falar, para além dessa questão da garantia, né, do subsídio, mas da garantia de um acompanhamento técnico e do acesso às políticas públicas no território, que a gente sabe que é um grande desafio. E aí, nesse sentido, eu acho que a grande luz que nacionalmente a gente está jogando para essa questão vem da revisão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que trata, né, a gente teve a oportunidade de discutir o plano aqui nesse auditório algumas semanas atrás, num momento muito rico. O plano, ele de uma maneira geral, ele trata as políticas públicas a partir de estudos técnicos, então é a política pública analisada a partir de dados, né? E o que a gente vê no plano como um todo é o quanto a gente precisa trabalhar de forma integrada, inicialmente pensando na promoção dos direitos da família, do fortalecimento das suas potencialidades, a partir daí, né, atuar com indicadores para os agravamentos de risco para intervenção precoce, né, nessas situações de agravo. E aí, nesse sentido, a gente tem, como o Dr. Vitor bem pontuou, uma primeira possibilidade de se pensar a guarda subsidiada já antes, né, como medida preventiva ao acolhimento. Acho que é uma das possibilidades. Da mesma maneira como a gente pode pensar a guarda subsidiada como estratégia dentro do eixo da reintegração familiar. Então, a gente pode ser criativo enquanto política pública. O plano, ele nos dá a chance de pensar criativamente de que maneira a gente pode fazer essas articulações, pensando nas fragilidades que a gente tem hoje, mas também nas potencialidades, que é políticas públicas focadas naquilo que a gente tem no território. Uma vez que, vou citar a Daura, semana passada, algumas 2 semanas a Daura foi, a gente estava aqui, né? Eu já perdi a noção do tempo. A Daura fez uma fala muito precisa, que acho que o plano demonstra isso, que nós vivemos uma crise de cuidado. Essa é a crise atual. E a política pública, ela precisa trazer isso. E aí eu vou correr o risco de não ser tão sucinta e tão objetiva como o Dr. Vitor e o Coraci.
E aí, eu, preparando essa fala, eu me deparei com uma pequena reflexão que eu acho que pode nortear para que a gente pense a guarda subsidiada, né? Que a intervenção do Estado com famílias, embora ela por vezes ela seja necessária, ela acaba incidindo na capacidade de criar formas espontâneas e autênticas de se colocar no papel parental. A gente precisa avançar no trabalho psicossocial com famílias para que se possa fortalecer a autonomia, a construção de redes de apoio e a criatividade para o exercício cotidiano do cuidado com os bebês, crianças e adolescentes, porque o enrijecimento dos parâmetros e medidas que recaem, especialmente sobre as mulheres, pode ser uma forma de culpabilizar a pobreza, de violar arranjos, de manter a exclusão social e a diversidade. O debate sobre a vigência de um modelo de família pautado na negação e no apagamento das parentalidades negras, pobres e de corpos dissidentes precisa ser traçado para, dessa forma, as políticas públicas caminharem no sentido de garantir que as famílias tenham condições para ter e acessar os direitos à dignidade e virem a ter uma condição de uma subjetivação saudável e potente das nossas crianças e adolescentes, né? Então, quando eu trago isso, é que a gente, ao traçar caminhos para depoimentos como os da Kelly, a gente pense que a gente precisa potencializar a capacidade e a criatividade que ela tem no cuidado. Porque é assim que a gente pode construir políticas públicas que reflitam as famílias e não as nossas perspectivas enrijecidas enquanto Estado. E pensar a desinstitucionalização por meio da guarda subsidiada é a gente poder olhar para a realidade que a gente tem aqui no DF. Então, uma realidade como a que a Ellen trouxe, os meninos que são aí institucionalizados há muito tempo, como é que a gente pode atuar com eles e para eles? Então, a Secretaria Nacional tem pensado muito nesse sentido, de que maneira a gente pode estar junto com os territórios, aprimorando o que eles já fazem a partir da realidade que eles vivem. O plano traz isso de uma forma muito forte e espero que muito eficaz, né? E acho que essa era o que eu queria trazer para vocês, tentando não confundir as minhas caixinhas, né? Mas é muito bom, muito feliz estar aqui na Vara da Infância e Juventude vendo o empenho tanto do sistema de justiça plenamente representado, quanto do trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito em qualificar as equipes e a rede. Assim, isso é rico de uma maneira extrema, né? Acho que a Secretaria nem precisaria estar aqui, porque a assistência social é muito representada nas figuras que estão aqui hoje. Agradeço imensamente a oportunidade. Agradeço, Júlia Matinato, por essa intervenção de extrema importância para que nós possamos refletir. Nós estamos já quase finalizando a participação da mesa. E aí teremos a oportunidade de debatermos logo em seguida. Parte primordial na implantação dessa política pública é o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é que vai trabalhar a parte principalmente preventiva ao acolhimento, né? De forma a traçar ali estratégias junto com os CRAS, com os CRES, para que esse acolhimento seja evitado. Entretanto, algumas são as vezes que, por mais estratégias que se faça, a família não adere a alguns acolhimentos, né? Não adere a algumas estratégias, não adere a alguns encaminhamentos. E aí, não tem como, a criança precisa ser institucionalizada. Nada obstante, mesmo após a institucionalização, embora a instituição de acolhimento esteja ali trabalhando, muitas vezes depende da ajuda e atuação do Conselho Tutelar, dessa interlocução que deve ser plena o tempo todo para garantir os direitos da criança, né? E nesse sentido, nós convidamos aqui a senhora Simone Machado de Lima Azevedo, que é conselheira tutelar e vai contribuir conosco a respeito dessa atuação dos conselhos tutelares.
Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que eu sou muito feliz de estar aqui hoje, fui pega de surpresa, mas foi uma surpresa muito boa. Quero parabenizar a Vara da Infância por essa iniciativa que eu acho de extrema importância para todos, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que estão na situação de acolhimento. Bom, gente, como foi falado aqui bem no início pelo doutor, pelo doutor Evandro, né? O Conselho Tutelar, ele atua na ponta, então somos nós que estamos ali, né, trabalhando sempre para poder evitar que essa medida ela seja aplicada, porque é uma medida excepcional e que causa grandes impactos na vida de uma criança. Muitas das vezes pode ser apenas um atendimento para o conselheiro, mas para aquela criança vai impactar de uma forma muito grande na vida dela. Antes de estar conselheira, eu cursava o curso de serviço social e o meu estágio foi justamente numa instituição de acolhimento. Então, hoje, enquanto conselheira, eu tive essa oportunidade de estar dos dois lados, tanto de acompanhar o processo de reintegração familiar, como o processo de adoção. E eu sei como é um processo bem delicado, não é fácil você estar ali, né? Vendo aquela situação de tem crianças que não querem ser adotadas, por exemplo, e aí tem aquelas que querem ter uma família, enfim, e aí tem aquelas que quando a criança é adotada, ela é reintegrada, tem as crianças que ficam lá, então isso é um mix de emoção, né? É bem complicado. Então, assim, o objetivo é que a criança ela vá para o acolhimento somente quando for uma medida assim, que não tiver outra alternativa. E enquanto o Conselho Tutelar, o que eu trouxe aqui para poder falar é justamente sobre a questão da prevenção, antes de entrar na questão das crianças que já estão institucionalizadas. Nós, conselheiros, a gente tem esse papel primordial, porque o nosso trabalho, sim, ele é em prol de evitar que esse acolhimento aconteça. A gente trabalha aplicando medidas protetivas, requisitando serviços, trabalhando com a rede, através de intervenções, mas tem casos que, infelizmente, a gente não consegue obter êxito e é quando chega ao Ministério Público, muitas das vezes é feito um estudo psicossocial, então eu vejo que esse tipo de acolhimento, que é o acolhimento institucional, onde é feito todo um estudo, ele é um acolhimento assertivo, porque foi visto por toda a rede que a melhor medida para aquela criança naquele momento é essa. Porém, um problema que eu vejo com relação ao acolhimento é sobre o acolhimento emergencial, onde nós somos acionados ali por uma situação onde uma criança ela está numa situação de risco, de vulnerabilidade e não tem um agente de proteção. E aí nós temos que aplicar a medida de acolhimento emergencial, que está lá no artigo 93, e o grande problema que eu vejo é que nós só temos 24 horas para poder esgotar os recursos, ou seja, encontrar alguém que possa assumir os cuidados dessa criança. Então eu acho que esse período tão curto, ele acaba fazendo que a criança seja institucionalizada sem necessidade, porque deu 24 horas, o acolhimento, ele tem que comunicar ao Ministério Público e a partir dali a criança ela já passa, se no prazo de 72 horas, isso, doutor, não aparecer nenhum familiar que tenha condições, essa criança acaba ali tendo já a guia dela e ela já está institucionalizada sobre responsabilidade do Estado. Então, assim, como uma proposta que eu queria trazer aqui seria a ampliação desse prazo, para que nós, conselheiros, quando a gente atender esses casos, muitas das vezes a gente nem acompanha, a gente está ali tendo só aquele contato e a gente não tem tempo para poder realmente fazer essa busca, fazer esse acolhimento de uma forma assertiva, efetiva, porque eu mesmo, teve um caso que eu atendi recentemente, gente, que a criança estava sendo vítima de maus tratos, foi um caso até que foi para a mídia, ele pulou da janela, enfim, os suspeitos eram a mãe e o padrasto, e aí esse menino ficou internado por um tempo no hospital. E aí, enquanto isso, eu fui fazer o trabalho, eu não tinha conhecimento desse caso, então eu não conhecia a família, então eu fui fazer o papel do conceitual, fui fazer a busca pela família extensa, e não foi localizado ninguém, e a criança teve alta. Então, diante dessa situação, nós tivemos que fazer o acolhimento emergencial, porque ela não poderia retornar para aquele lá, porque os pais estavam sendo investigados ainda pela polícia. Então, nesse caso não tinha como, tinha a mãe e o padrasto, mas eles estavam sendo investigados pelo crime de maus tratos. E aí eu fiz o acolhimento,
E aí, 4 dias mais ou menos depois, uma avó apareceu. Eu sabia da existência dessa avó, mas ela estava com paradeiro desconhecido, nós não conseguimos localizar. Então, essa criança ela foi institucionalizada, a avó procurou o conselho tutelar, mas já tinha se passado 4 dias. Então, assim, através do conselho eu não tive mais o que fazer. Né? A gente fez todas as orientações para procurar a defensoria da vara, então teve que abrir um processo e a criança acabou ficando no acolhimento por muito mais tempo, sendo que já tinha uma pessoa ali que a criança tinha vínculo, que tinha condições de receber a criança, enfim. Então eu estou trazendo isso porque eu acho que é um dos pontos que sendo mudado pode diminuir a institucionalização de crianças, que é através do acolhimento emergencial. E outra coisa, nós enquanto conselheiros, como nós podemos contribuir com isso também? Fiscalizando as instituições de acolhimento. Gente, isso é uma das nossas atribuições, está lá no artigo 90 e 95 do ECA. E muitas das vezes isso fica a desejar, porque o conselheiro ele vai lá quando tem o quê? Uma denúncia. Porque se uma criança ela foi acolhida, a gente tem esse dever, essa obrigação de acompanhar como é que está aí o PIA, como é que está esse processo. É uma forma até da gente estar ali cobrando da instituição, para que essa criança ela seja reintegrada o quanto antes. Agora, voltando para a situação onde as crianças já estão no acolhimento, que é a pauta aqui de hoje, então, eu acho que quando uma criança ela já está institucionalizada, é muito importante o acompanhamento efetivo da equipe multidisciplinar. E na prática, a gente sabe que isso não acontece de forma tão efetiva, não pela questão dos profissionais, é porque são poucos profissionais para muitas crianças e eles têm muita dificuldade com relação a isso. Porque quando a criança está lá, é feito todo um trabalho, e o trabalho deles é o quê? Trabalhar essa família para que essa família tenha condições de receber essa criança. E por conta da falta de profissionais, numa quantidade que dê para fazer esse acompanhamento de forma efetiva, a criança acaba ficando lá por muito mais tempo. Outra coisa que eu percebo também, que é o principal, a falta de amparo do Estado com relação à família extensa que deseja receber a criança, mas não tem condições, que é o que a gente mais vê. A criança está lá no acolhimento e aí é feito todo esse trabalho e é sempre, porque não tem condições financeiras, a questão de condição de saúde, como bem foi falado aqui, a família não precisa só de um amparo material, só de dinheiro, não é isso. Envolve toda uma questão, né? E aí eu vejo que não tem esse amparo. Quando uma criança está no acolhimento, a família não tem. O que tem é o quê? Bolsa Família, esses outros benefícios. Muitas das vezes, se a pessoa tem um trabalho, ela não vai se enquadrar. E receber uma criança, todos nós sabemos também que não é fácil. A gente tem que se preparar para receber uma criança. Porque todo mundo tem a sua vida, tem os seus compromissos, muitos já têm filhos, enfim. Então a gente precisa se preparar. Porque não é só receber, eu vou precisar cuidar dessa criança, vou precisar disponibilizar o meu tempo para cuidar dessa criança. Então existe toda essa situação que eu acho também que é o que dificulta. E aí vamos lá trazer a solução, né? Como solução, é necessária a criação de política pública voltada para famílias que assumem os cuidados de uma criança em situação de acolhimento institucional, que eu acho que bateu direitinho com o que está sendo proposto aqui, né? Que é sobre esse programa da guarda subsidiária. Criação de um benefício em pecúnia e acompanhamento integral da rede de proteção. São intervenções que podem minimizar o número de crianças em acolhimento institucional por longos períodos. Né? Assim, a família ela não necessita só desse amparo em dinheiro, né, material, mas também precisa de toda uma rede comprometida para poder estar ali apoiando essa família. E na prática, gente, isso não funciona. Construção de escolas de período integral, né? Porque assim, para ter escola em período integral, a gente vai precisar que construa, porque não tem como fazer as que já tem virar período integral, porque a gente vai colocar as outras que estão estudando outro turno. Então, assim, a solução mesmo seria a construção de escolas em período integral, a garantia da vaga em creche. Por quê? Quando a gente está com uma situação assim, é por pontuação, né? Eu, como conselheira, eu acho um absurdo a pessoa ter que entrar na justiça para poder conseguir acessar um direito. Isso a gente vê muito com relação à questão da creche, a questão da saúde também. Isso está ocorrendo muito. Para a gente, eu acredito que todos os conselheiros se sentem assim, nós nos sentimos
impotentes, porque a gente faz uma requisição e sempre a resposta que nós temos da saúde é que tem 15 mil crianças na frente ou que não é possível o atendimento. E aí o que a gente tem que fazer? Pegar toda a documentação, toda a negativa e poder encaminhar essa família para a Defensoria Pública. Né? Então isso aí eu acho que é uma grande dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia enquanto conselheiro. Quando o senhor falou, doutor, sobre a questão do contraturno, né? A gente conta muito com instituições ONGs, né? Instituições parceiras. E aí, quando a gente consegue, a gente tem um outro impasse, que é a questão do acesso, da mobilidade. Como que essa criança vai? Então, assim, é um problema puxando o outro. Né? A gente tem essa questão, assim, se conseguir essa atividade no horário o transporte, sobre a mobilidade. Então, assim, é uma outra dificuldade que a gente encontra com relação a isso e também com relação à questão de até atendimento médico. Vamos lá. Aí eu até coloquei assim, a construção de escolas de período integral e a garantia da vaga em creche contribui para facilitar a reintegração e também previne o acolhimento. Porque muitas crianças, se tivesse a garantia dessa vaga e tiver da vaga em creche, mas tem que ser a garantia, não o procedimento normal, como é para todas, né? Que atualmente é com pontuação. Se tivesse essa garantia, que tivesse escola em período integral, ajudaria muito nessa questão da prevenção e também da reintegração. A família ela precisa de um acompanhamento integral da rede, especialmente por parte do CRES, por se tratar, né, de uma situação de alta complexidade. Então, assim, o CRES ele tinha que estar acompanhando essa família sistematicamente. Só que nós que estamos na ponta, nós sabemos da dificuldade, é muita demanda reprimida, é muito difícil você conseguir um atendimento, porque são poucos profissionais e poucos CRES. Né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Outra coisa também, é muito importante a gente esclarecer também sobre a atuação do Conselho Tutelar, que muitas das vezes não é compreendido pela rede de proteção. Nós, conselheiros tutelares, nós fazemos parte de um órgão, e o órgão não é um serviço, né? Nós somos conselheiros, nós somos eleitos para zelar pelo cumprimento dos direitos, ou seja, nós cobramos de quem tem que fazer. E como que a gente zela pelos esses direitos? A gente zela aplicando as medidas protetivas, requisitando os serviços, fiscalizando as entidades e representando o Ministério Público quando as nossas requisições não são atendidas. Então, assim, é dessa forma que o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento dos direitos. Então, eu acho que é muito importante esse entendimento. Não é que a gente não quer fazer, é porque a nossa função não permite, né? Como eu falei aqui, nós somos um órgão e não um serviço. Outra coisa também, só para não esquecer, gente. Tá? A gente sabe também que todos os serviços assim existem, mas a falta de profissionais nos órgãos compromete os atendimentos, gerando as demandas reprimidas e violações sendo agravadas pela demora no atendimento. Nós observamos muito isso, nós estamos na ponta. Uma observação que eu faço, que também acredito ser dos colegas, que eu acho isso triste. Hoje em dia, o CRAS, por exemplo, né, que trabalha na prevenção para que a violação não aconteça. Hoje ele está sendo visto pela comunidade como um balcão para benefícios. E o CRAS não é isso. O CRAS ele é muito mais. O CRAS ele tem que trabalhar no fortalecimento de vínculos. E eu não vejo esse trabalho sendo executado. Né? Então, assim, o CRAS, a comunidade, no geral, assim, que a gente atende... porque eu quero Bolsa Família, porque eu quero prato cheio. Está sendo visto assim. Isso é muito ruim, é muito negativo. Né? Porque vira um ciclo vicioso e a pessoa não sai do lugar. E vamos lá. Outra observação que eu quero fazer aqui, que é até um ponto que eu vejo que está sendo negativo por parte da vara da infância, é que os casos das crianças, né, que são acolhidas, muitas das vezes não são comunicadas ao Conselho Tutelar quando elas são reintegradas. E o que acontece? Nós tomamos conhecimento, sabe quando? Quando há novas denúncias. Isso é ruim, porque enfraquece e fragiliza a reintegração. E aí o que pode acontecer? Um novo acolhimento, justamente por uma falha na comunicação.
Porque assim, a partir do momento que a criança ela foi acolhida, né, através do conselho tutelar, ela foi reintegrada, eu acredito que seja um dever, né, do judiciário comunicar também que a criança ela voltou para a família e que ela necessita desse acompanhamento. E para finalizar minha fala, porque eu não posso me estender muito, gente, é assim, criança e adolescente é um dever coletivo, ou seja, a gente tem que trabalhar em rede, não é problema do conselho, não é problema da VAE, é problema de todos nós. E para a gente poder fortalecer isso, a gente tem que trabalhar com uma rede bem entrelaçada, sabe, para que não fique furo, porque se ficar o furo, a criança, a adolescente, ela vai escapar por uma brecha. Então é essa a minha fala, foi bem rapidinho. Eu fui pega, como eu falei pra vocês, eu fui pega de surpresa, eu tava achando que era uma coisa e hoje de manhã eu tive que refletir todas essas colocações que eu coloquei aqui. Espero ter contemplado meus colegas que estão aqui presentes e agora vocês vão ter a oportunidade também de sair contribuindo.